Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo, trazendo uma lição do Evangelho. No Livro dos Espíritos, nós vimos a importância do progresso para a humanidade, mas ela ocorre de forma bastante lenta e muitas vezes com muitas dificuldades. Mas as dificuldades que são colocadas geralmente é no campo moral, né? Porque a humanidade, nós já temos visto que tem progredido intelectualmente, trazendo avanço significativo para toda a humanidade. No entanto, né, como foi dito, na questão moral ainda nós temos muito a desejar, principalmente para que possamos vencer as nossas tendências morais, egoísmo, né? Orgulho, vaidade, que ainda é muito forte e a gente percebe nitidamente, né? Através de situações do próprio cotidiano. E para que a gente possa compreender bem esse estudo, nós trouxemos uma lição do livro O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 20, chamada A Marcha. Então, da parte do Evangelho nos diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, de Lucas, capítulo 13, 33. Então, nós vemos que se o progresso é lento, nós não podemos parar de caminhar. Na medida das condições de cada um, né, nós vamos obtendo essas condições de melhora no campo espiritual. E Emmanuel nos comenta: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. O que é essa edificação definitiva? É a nossa perfeição, e que Deus, em sua bondade e misericórdia, né, dá o tempo para cada espírito ou para cada pessoa. Então, quanto tempo vou demorar para alcançar essa perfeição? Vai depender do entendimento que tivermos da necessidade da nossa reforma íntima. Então, o tempo é pessoal. Cada um tem um tempo que vai percorrer toda a sua caminhada até chegar à sua perfeição, vencendo os seus vícios morais. Para isso, é indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, essa caminhada, essa marcha nossa, ela é cheia de obstáculos e muitas dificuldades. Nós que estamos encarnados, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, apresentam essa dificuldade, porque nós vemos que em nossa trajetória nós temos dificuldades, principalmente de relacionamento com as pessoas, né? Que é o maior dos obstáculos para o nosso progresso moral. Né? Nós temos simpatia, antipatia, momentos de alegria, tristeza, raiva, ódio. Então, tudo isso daí faz parte do nosso cotidiano. E é isso, em nossa marcha, que temos que vencer. Que o vencimento desses obstáculos é que vai aprimorar o espírito e chegar a essa perfeição moral que todos atingiremos um dia, né? Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro de Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Aqui, Emmanuel está nos colocando que Jesus, né, ao dirigir-se a Jerusalém, ele já sabia o que o esperava. No entanto,
ele o fez bravamente, não se esquivou, continuou a marcha e até o seu último momento ele não se lamentou, não se lastimou, ao contrário, né? Ele disse, né, ao lado de um malfeitor, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então a gente vê que a grandeza moral de Jesus, mesmo diante de todas as traições, dificuldades em sua caminhada, ele ainda compreendia a natureza humana, as nossas imperfeições ainda, que nós tínhamos que caminhar, compreender, aprimorar mais, estudar no sentido do conhecimento, do nosso crescimento moral, porque nós estudamos muito, né? Mas na matéria, em relação a nós mesmos, nós ainda deixamos muito a desejar, porque sempre é a última coisa que fazemos, o nosso burilamento espiritual, que é o principal. Nós trabalhamos muito para conquistar coisas materiais, mas trabalhamos muito pouco para conquistar os bens espirituais, né? E somente quando encontramos algum obstáculo, alguma questão grave, é que nós começamos a nos despertar para buscar, né, essa consolação, esse alívio, né? Mas nós sabemos que quando nós estamos trabalhando em benefício de nós mesmos, que é a busca desse aprimoramento, nós sempre encontramos boas intuições, palavras de consolação e compreendemos a situação, porque cada irmão tem uma natureza diferenciada e principalmente Jesus, Deus em sua sabedoria, nos reuniu em pequeno grupo porque sabia da nossa dificuldade de relacionamento. E mesmo nesse pequeno grupo familiar, nós temos muitos conflitos, muitos atritos e muitas vezes não sabemos lidar com pequenos problemas que seriam resolvidos se fosse menos egoísta, menos orgulhosos, né? Então, depende de cada um de nós. A busca do nosso aprimoramento está na nossa dificuldade em compreender o próximo. Ou seja, nós ainda sequer nos entendemos, né? Nós falamos em amor, sermos fraternos, mas na realidade temos muita dificuldade, porque sempre o eu está presente, né? E nós não conseguimos ainda desvencilhar dessa personificação. Então, quando nós começarmos, né, a compreender a necessidade desse trabalho íntimo, nós vamos aprendendo, porque nós estamos numa grande escola, né, onde temos diversidades, exatamente para que possamos passar nessa prova difícil, que é a nossa melhoria íntima, né? Todos nós temos ido e vindo, reprovados, né, pelo nosso egoísmo mesmo, pela nossa vaidade. Então, a reencarnação é essa oportunidade que temos de buscarmos essa melhora. E se nós nos espelharmos em Jesus, conseguiríamos rapidamente sermos aprovados. Mas as lições de Jesus muitas vezes não passam apenas de discursos vazios, né? Porque as ações nossas ainda são muito imperfeitas. E é a busca desse aprimoramento que é a nossa experiência que devemos partilhar, modificar, enriquecer. Então, o contato que temos de um com o outro é exatamente para nos ajudar. Então, na família, por exemplo, nós sabemos que
Jesus mesmo disse, né, que vossos inimigos sereis os vossos familiares. Então não pensemos que estamos num lar perfeito, não. É exatamente aqueles a quem mais temos dívida de amor é que conosco vivenciam, e daí os atritos, as dificuldades. Quando começamos a trabalhar, a estudar o Evangelho, vamos compreendendo que estamos tendo a grande oportunidade da reconciliação. Mas a nossa ignorância não nos deixa compreender e partilhar esta oportunidade que teríamos de renovação. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras do círculo pessoal. Então, isso é exatamente o que nós buscamos, né? Queremos ser pessoas de destaque, termos aquisições materiais, financeiras, para que possamos nos mostrar, né, nessa sociedade em que vivenciamos, como pessoa importante, admirada, de destaque. Mas Jesus quer que nós façamos a nossa aquisição, mas de bens eternos, né? Que são as questões das nossas realizações de compreensão, paciência, tolerância, que é o aprendizado maior que vamos construir esse patrimônio moral que vai nos dar destaque, né, na imortalidade, porque todos nós somos espíritos eternos. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maior probabilidade a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras ou passageiras tem a marcha cheia de perigos, de responsabilidade complexa, de ameaças atrozes. Então, nós vemos que nós temos que ter compromisso conosco mesmo. Essa responsabilidade que nos chama é exatamente dessa construção do patrimônio moral. O patrimônio material, ele é importante? Sim, é necessário, porque nós, enquanto estivermos encarnados, nós necessitamos dessas condições, mas isso não é tudo. Nós temos que, ao lado desse trabalho material, nós temos que primar pelo nosso trabalho espiritual, através da caridade, né, da ajuda mútua. E muitas vezes, quando falamos em caridade, nós sempre pensamos em doações materiais, mas Jesus se refere à caridade do préstimos que fazemos ao próximo, através de uma palavra, de uma consolação, que todos, independente da situação que ele se encontra, pode realizar. Deus não exige nada do que nós não tenhamos condições de realizar. E para isso nós precisamos construir dentro de nós esse sentimento de fraternidade, que ainda também não conseguimos compreender bem o sentido e o significado do que é ser fraterno, né? É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Então, é aos poucos, né? Com compreensão, despreendendo das questões de diferenças existentes entre as pessoas, porque todos são filhos de um único Pai. E alguns chegam em condições melhores e outras em condições materiais
ínfima. No entanto, todos são espíritos criados por Deus com a mesma consideração. E hoje se encontra em situação de inferioridade devido às suas necessidades, né? E então, quando a gente fala em decadência, nós temos que entender que a decadência é moral, né? Por isso que nós temos diferentes provas e muitas vezes não conseguimos realizar essa prova, né? Então, os relatos que nós temos é quando nós estamos numa encarnação em situação privilegiada e não sabemos fazer o uso dessa condição, em outra encarnação nós poderemos estar em situação de inferioridade. E assim é que vai se aprimorando, constituindo. Não é castigo, mas é um pedido que cada espírito faz, porque ele reconheceu, né, a sua falta, a sua falha, e numa próxima oportunidade ele pede exatamente para vir em condições de dificuldade, né, para que ele possa sofrer toda a humilhação, aquilo que ele realizara em outra encarnação. Então, a nossa vida, a nossa existência sucessiva, ela é muito variável, depende de como nós vivemos enquanto encarnado. Então, é aquilo que sempre a gente diz: se eu quero uma boa morada na próxima encarnação, vamos trabalhar bem agora, compreendendo, né, a necessidade desse aprimoramento pessoal, construir o nosso patrimônio moral para que possamos ter uma existência mais tranquila. Então, disso é que vai construindo o nosso progresso moral, de civilização em civilização. Nós somos espíritos milenares e já vivenciamos, né, por diferentes países, condições, e hoje estamos aqui numa situação, talvez para muitos, de vivendo momentos de aflição, né? Nós tivemos recentemente a pandemia, agora nós temos problemas de incerteza, guerras, também, como foi dito, né, muita criminalidade, discussão em relação ao aborto, enfim, todas as questões que estão ligadas exatamente à nossa condição moral. A vida, né, ela é essencial, importante para que o espírito possa progredir. Não é porque apenas, né, foi gerado que já não existe um espírito. Ele foi gerado exatamente porque já foi programado no mundo espiritual para que ele pudesse reencarnar. Então, a responsabilidade é muito grande e precisamos ter uma reflexão bastante crítica em relação à questão do aborto, né? Bom, quando diz nessa caminhada, é importante que a gente pense, né, nas nossas ações, viver os ensinamentos de Jesus através dos nossos pensamentos, bons pensamentos, que geram boas ações, e temos ouvido constantemente os alertas em relação ao nosso pensamento. Pensamos, já ele é ouvido em algum lugar, algum espírito imediatamente capta aquele pensamento e vai executá-lo. Mesmo que eu não seja a executora desse pensamento, eu tenho responsabilidade, porque eu pensei, eu criei, né? Então, daí o cuidado que devemos ter no que pensamos. E nesse sentido, Jesus nos alertou: orai e vigiai. Quer dizer, nós temos que estar em permanente oração, no bem, né, para que nós tenhamos bons pensamentos. Muitas vezes, certa criatura que se presume nos mais altos
pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisados na contemplação de fogos fatos. Então, muitas vezes, né, nós achamos que temos todas as condições, não fazemos nada de errado, né, e que sempre procuramos ajudar na medida possível, mas só isso é muito pouco, porque a nossa caminhada espiritual é bastante longa, né? E por isso que aqui fala que nós ficamos paralisados como se estivesse contemplando fogos fatos, né? Ou nós estamos mergulhados numa glória passageira, muitas vezes esquecidos, né? Porque eu sou uma pessoa bem-sucedida, tenho um bom emprego, tenho uma boa profissão, estou financeiramente tranquila e esqueço do outro lado, que é o lado espiritual. Então, por isso que diz, eu progredi em um campo, mas estou paralisado naquilo que é o que mais me interessa, na construção do patrimônio moral. Então, Emmanuel, para encerrar, diz o seguinte: que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então, não é só o dia que eu venho na casa espírita, mas é a todo momento, né? A todo instante da nossa vida, nós temos que trabalhar, procurar conhecer quem eu sou, o que eu estou fazendo, por que estou passando por situação X, Y ou Z, se eu sou um privilegiado, se eu tenho mais dificuldade, e agradecer, porque essa condição é a melhor que eu tenho para que eu possa progredir, refletir sobre mim mesmo, e através dessa reflexão vou buscar a minha iluminação, vivenciando aquilo que Jesus nos ensinou, que é o roteiro da nossa vida, é o seu Evangelho, né? Podemos fixar semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhes as lutas, gestando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, nós estamos aqui encarnados exatamente para fazermos gestão da nossa existência, de como estamos vivenciando, o que podemos fazer para melhorar, porque sabemos que, imperfeito que somos, não conseguiremos vencer todas as nossas dificuldades e voltaremos a nos reencarnar. E aí nós temos que repensar: a vida está boa? Está fácil? Está difícil? Como ela está? Então, cabe a mim o compromisso e a responsabilidade de buscá-la tornar melhor. Se eu quero uma nova existência melhor do que essa que eu tenho hoje, no campo espiritual, então eu tenho que trabalhar, me conhecer e procurar vencer as minhas imperfeições. E para que possamos compreender bem a lição dessa noite, trouxe um estudo do livro Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier e Irmão X, a lição 7, Servir Mais. Então aqui a história é de Efraim, que era um guerreiro, chefe militar de Israel, contra o poderio romano. E ele foi a Jerusalém para levantar as forças da resistência, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurar na casa de Obed o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Aí então Efraim fala: mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade
ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? Então Jesus responde: é preciso ser mais humilde e servir mais, fixando o olhar de forma bem tranquila, né? Aí Efraim diz: mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus diz: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? Jesus responde: é preciso mais brandura e servir mais. Efraim, e diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? Jesus pacientemente diz: é preciso mais paciência e servir mais. E aí, novamente, Efraim diz: e a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajunta sobre o pranto dos semelhantes? Jesus diz: é preciso mais renúncia e servir mais. Efraim novamente: e os assassinos? Que comportamento adotar juntos daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? Jesus calmamente diz: é preciso mais perdão e servir mais. Efraim, exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou: mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida e nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorrido 2 dias, quando os espíritos do Sinédrio chegaram em companhia de Jesus para deter o Messias, Efraim estava à frente e, sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse terrível assaltante, perguntou sarcástico: não reage, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Então, que essa lição nos ajude a compreender as nossas dificuldades, os momentos de tumultos, né, que passamos, seja através de dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades por problemas de saúde. Tudo tem uma solução ao seu tempo e Deus não nos abandona. O que falta para nós, talvez, é a fé em entender as necessidades que temos nessa existência e que tudo será resolvido se tivermos essa compreensão e entender, né, compreender que, apesar de todas as dificuldades, nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Então, fica aí a lição da noite e que possa, né, nos ajudar a refletir: por que estamos aqui? Por que estamos reencarnados?
Qual a nossa tarefa principal? Qual o objetivo da nossa existência? E que Jesus possa nos abençoar e cada dia mais nos fortalecer para que possamos vencer as nossas dificuldades, que são sempre mais no campo espiritual, a busca do nosso aprimoramento. Então, em gratidão ao estudo da noite, a necessidade que temos de caminharmos através do progresso que devemos todos conseguiremos atingir esse progresso que é a perfeição moral, mas é preciso que nós nos esforcemos para conquistar essa condição nessa caminhada. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores da casa, que torcem por cada um de nós para que possamos, através do nosso esforço pessoal, compreendermos a necessidade da nossa caminhada em busca da perfeição moral. E que esta perfeição, ela é individual e que ninguém pode fazer pelo outro. Cada um é responsável por si, responsável pelas suas ações, pelos seus pensamentos. E através do esforço que cada um de nós fazemos para sermos criaturas melhores, conquistaremos esse progresso moral tão almejado. Ajuda-nos, Mestre, através da vontade e dos desejos que apresentamos em sermos criaturas melhores, não só hoje, mas sempre. Abençoa-nos e permaneça conosco, ajudando-nos, amparando-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja.